Continuando então, pessoal, agora nós vamos passar por uma das situações que estão previstas dentro do artigo 39. Né? Como a gente já comentou na primeira parte da aula, essas não são as únicas situações em que eu posso reconhecer uma prática abusiva nas relações de consumo. Mas a gente pode dizer sim que são as principais, né, que o código trouxe expressamente e que são, portanto, bastante mais protegidas, né? Vamos colocar dessa forma. Beleza? A primeira delas, que está lá no artigo 39, inciso 1, é condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como sem justa causa, a limites quantitativos. A famosa venda casada, né, pessoal? Então, o fornecedor diz que para vender um produto ele precisa vender outro junto. Não pode. Às vezes existem situações que não são tão claras assim, mas que já têm sido reconhecidas pelo Poder Judiciário, como é o caso do cinema. Eu só posso comprar a pipoca dentro do cinema? Se eu vou entrar no cinema, a única pipoca que eu posso comprar é aquela que está lá com eles? Eu não posso levar a minha pipoca de casa, por exemplo? Essa é uma discussão que já chegou ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário decidiu que não, o cinema não pode me obrigar a comprar o refrigerante deles, a pipoca deles e assim por diante. É venda casada. Eu tô ali limitando o poder de compra do consumidor, né, a liberdade de compra do consumidor, de acordo com que ele compra o meu ticket, né, do filme ou não. Beleza. Outras são mais claras, né, como é o caso de que algumas lojas vendem um produto, mas apenas se outro for comprado junto. E aí são situações mais claras, né, dessa venda casada, que é tão famosa, tão falada, até pelos próprios consumidores, né? Mas tem um porém. Existe aqui uma questão no final do inciso que fala bem como, sem justa causa, há limites quantitativos. Então, o fornecedor ele pode fazer uma promoção a partir da compra de 4 produtos? Pode, perfeitamente. Quem comprar mais de 4 vai ganhar 10% de desconto. Perfeito, tranquilo. Agora, ele pode dizer que ele só vende se forem 4 produtos? Não. É aí que o código tem pegou nessa questão do limite quantitativo, que é a obrigatoriedade de comprar um determinado número de unidades quando eu quero comprar aquele produto que o estabelecimento está vendendo. Mas teve um caso interessante ainda que chegou para o judiciário, que é o seguinte: um determinado posto de gasolina, ele vendeu a quantidade de combustível, né, que a pessoa queria, de acordo com a necessidade dela, e ela limitou dizendo o seguinte: eu parcelo sim esse valor da gasolina, mas eu só parcelo mediante a compra de outros produtos aqui. E aí, nessa, o consumidor foi a juiz também para dizer que não poderia limitar o parcelamento à compra de outro produto. Mas veja bem, no caso específico aí, e foi isso que o STJ decidiu, no caso aí, o fornecedor ele não estava limitando a compra. Ele vendeu de acordo com a demanda do consumidor, o combustível, e ele estava limitando a forma de pagamento a uma outra compra, que seria como se fosse uma compra mínima, né? E isso o STJ entendeu que é possível, tá? O que o consumidor, o fornecedor, na verdade, não poderia fazer era exigir do consumidor a compra maior do que a demanda que ele tem. Então ele não poderia dizer que ele só vai vender o combustível a partir de tantos litros. Agora, a forma de pagamento facilitada foi sim condicionada a uma determinada compra, dependendo de valor, enfim, não está em discussão aqui também as razões que levaram o fornecedor a fazer isso.
mas o fato é que ele condicionou a uma determinada compra e isso o STJ entendeu que é válido, beleza? Então, deixar de vender eu não posso. Agora, impor certas condições, mas só para uma compra maior, para uma compra específica, como é o caso do parcelamento, o STJ já entendeu que é possível. O inciso 2 trata de recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Então, é aquela velha situação que a gente conhece bem do cara que não tem troco e ele se recusa a vender. Uma situação até bem discutida e bem discutível até, né? Porque se a gente for pensar bem, o consumidor pode estar de má fé, como já aconteceu muitas vezes, né? E aí ele, sabendo que o fornecedor não tem troco, ele acaba conseguindo o produto de graça. Então é uma situação até bastante discutível, mas a lei diz que o fornecedor não pode deixar de atender. Então, mas isso foi criado não para essas situações, como é o exemplo do troco, né? Mas para outras situações em que, por exemplo, supondo que um consumidor, determinada vez, ele foi comprar naquele estabelecimento, comprou parcelado e acabou não conseguindo pagar, atrasou o pagamento, alguma coisa nesse sentido. Ok. E aí, o consumidor chega num outro momento, outra situação, ele chega e diz, não, eu quero comprar de ti de novo, eu vou pagar à vista esse produto. E o fornecedor diz, não quero te vender, por causa daquela situação lá atrás. Não pode. Ele não pode recusar atendimento àquele consumidor, tendo o estoque do produto, né? Tendo como atender aquele consumidor, ele não pode deixar de atender. Agora, ele é obrigado a vender parcelado para esse cara de novo? Negativo, também não. Então é por isso que a gente fala, por isso que o inciso até fala, né, da conformidade com os usos e costumes. Quer dizer, os usos e costumes me indicam que quando um cara veio aqui, me deu 5 cheques e nunca pagou, eu não vou mais vender para ele. Agora, se eu tenho lá uma venda de 50 reais, ele chegou com 50 reais na mão para mim, por que eu não vou vender? Qual que seria a justificativa razoável para que aquele fornecedor não atendesse aquela pessoa, né? Então, aquela pessoa, em tese, como ela é consumidora, em tese, ela está precisando daquele produto, daquele serviço, ela tem como pagar, ela já provou que ela tem como pagar, vai pagar à vista, e o fornecedor, mesmo assim, ele não quer vender por causa de uma situação passada. Eu acho que isso já foge um pouco de um critério de razoabilidade, que é isso que a gente sempre deve ter, independente da norma que a gente esteja falando dentro do direito, né? A gente tem que ter sempre em mente o princípio da razoabilidade. E não tem razoabilidade, no caso, para o não atendimento desse consumidor. E aí, por isso, o código diz não, ele não pode se recusar ao atendimento nesse caso aí, tá bom? O inciso 3º, ele fala sobre enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Essa aqui tem um caso clássico, né? Um caso clássico, que é o caso do cartão de crédito que é enviado ao consumidor sem ele nunca ter pedido cartão de crédito nenhum. Vários bancos já tiveram essa prática, hoje um pouco menos, né? Mas já tiveram essa prática de mandar pelo correio o cartão sem que o consumidor tivesse nem pedido aquele cartão. Alguns consumidores, então, abriam o cartão, enfim, achavam que poderiam usar, e aí quando viam, tinha taxa de cartão de crédito, tinha, né, aquelas questões todas absurdas que a gente já conhece bem. Então, pensar, por exemplo, num senhor de idade, pensar numa pessoa que mal sabe utilizar o cartão, utilizar a conta bancária e etc., às vezes ela nem sabia direito o que ela estava fazendo, e quando ela via, estava enterrada em dívidas por conta de um cartão de crédito ali que ela nem sabia que era de crédito efetivamente, né? Então, essa prática é expressamente proibida. Se eu não pedir algo,
Se eu não autorizei o envio de algo para mim, isso não pode chegar na minha mão. E, inclusive, o banco não pode vir depois me cobrar taxa de correio, não pode vir cobrar taxa de anuidade do cartão e nem nada nesse sentido. Por quê? Porque eu não solicitei aquele serviço, eu não solicitei aquele produto. Então, se foi enviado, é todo sob responsabilidade do fornecedor. O envio, as taxas, tudo que for gasto pelo fornecedor fica por conta dele. Tanto é que hoje essa prática do próprio cartão de crédito, ela ainda existe, mas ela existe de outra forma. Qual que é essa forma? O fornecedor ele se responsabiliza pelo envio e ele envia esse cartão bloqueado ao consumidor. Isso vocês já devem ter visto, com certeza, é coisa muito comum. Então, o que essas empresas começaram a querer fazer entender, né? Que se esse cartão foi enviado bloqueado, se o consumidor foi até o banco, desbloqueou o cartão, então aquilo é como se fosse um aceite. Ele aceitou aquele cartão, aceitou aquele limite, começou a usar, e então ele é responsabilizado pelos pagamentos. Mas a gente não vê, por exemplo, o consumidor sendo responsabilizado por taxas bancárias ou por taxas de envio daquele cartão antes do desbloqueio. Porque o banco já foi se adaptando à norma e praticando aquilo de uma outra forma. E veja bem, se eu verifico daqui para frente que isso se torna uma prática abusiva de qualquer outra forma, aí nós já estamos naquela situação que eu falei lá no início da aula, que é, eu posso prever todas as práticas abusivas? Não. Eu previ sim aquela prática abusiva que estava sendo utilizada até aquele momento. Depois disso, as próprias empresas foram se adaptando às situações e foram praticando outras formas de situações de abusividade em relação ao consumidor. E aí, quando eu verifico isso, eu vou ter que atualizar de novo a norma? Não, eu posso, antes de atualizar a norma, eu posso fazer com que essas situações sejam enquadradas na norma segundo aquelas normas gerais que a gente tinha tratado anteriormente. Então, por isso que a gente tem que ter muita atenção quando a gente fala que isso é uma norma geral. É uma norma geral exatamente por conta disso. Porque as práticas comerciais elas vão se atualizando e, com isso, elas poderiam facilmente não mais se enquadrar na norma simplesmente por causa de uma terminologia antiga ou de várias situações. Uma situação muito comum nesse sentido, né? É a mudança das práticas presenciais para as práticas virtuais. Então, hoje, existem muito mais práticas abusivas virtuais do que as práticas presenciais, por conta da expansão da tecnologia, da internet e assim por diante. E essas práticas virtuais, elas ainda não estão previstas inteiramente dentro do Código de Defesa do Consumidor. E só foi possível combater essas práticas que estavam começando a surgir por conta dessa amplitude da norma consumerista que vem para dizer, olha, qualquer outra prática abusiva, ainda que não esteja expressamente prevista aqui, ela pode ser sim combatida, beleza? Então, o inciso 4, ele fala de prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, sua saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Lembra da situação que eu acabei de falar? Eu mando um cartão de crédito para um idoso de 75, 80 anos de idade, 85 anos de idade, que às vezes mal mexe no celular ou não mexe nem nada no celular, não sabe, por exemplo, mexer na conta bancária dele, depende da ajuda de outras pessoas até para fazer um saque no banco. Tem muita gente aqui que deve ter avós que estão nessa situação. E aí, de repente, o banco manda um cartão de crédito para ele não tem nem noção do que é aquilo. Ele não tem nem noção do que ele está recebendo. E aí, de repente, ele
pode sim ser enganado, a gente acha que não, porque a gente já está numa geração diferente, mas ele pode sim ser enganado, ser levado a crer que aquele cartão é outra coisa completamente diferente. E aí ele vai lá, utiliza aquele cartão, não paga as faturas e quando ele vê, ele está caindo numa taxa de juros de 20% ao mês, de 15% ao mês, enfim, cada banco tem a sua própria taxa de atraso para o cartão de crédito, né? E aí ele vai ter uma dívida imensa aí pela frente. E inclusive a gente tem que pensar, né, que os tribunais já estão mudando um pouco o entendimento e já tem entendimento recente do STJ dizendo que eu posso penhorar a aposentadoria para pagar dívida civil. Então imaginem vocês que o banco ele dá um cartão de crédito para um idoso, aquele idoso sequer sabe o que ele está fazendo, o idoso usa aquele cartão, fica endividado, ele tem uma dívida de repente imensa para pagar, e aí depois ele tem até mesmo a aposentadoria dele penhorada para pagar uma dívida que foi criada inicialmente pelo que a gente pode chamar assim, não é exagero não, pelo que a gente pode chamar de fraude. Ele não solicitou aquele cartão, recebeu aquele cartão pelo correio sem nenhuma explicação. Muitas dessas pessoas mal sabem ler, inclusive, né? Não são todos, obviamente, mas muitas dessas pessoas não sabem sequer ler. Ele foi lá, usou, na ingenuidade, usou o cartão, e aí ele se viu com uma dívida que vai ter lá, sei lá,